Qual a sua expectativa salarial ou quanto que você ganha? Acredite se quiser, essa é uma pergunta eliminatória. A maior parte das pessoas não sabe disso. Eu passei praticamente 10 anos da minha vida entrevistando centenas de candidatos e eu posso te afirmar, tem um pega nessa pergunta. E eu vou te mostrar nesse vídeo não só que nessa pergunta eles não querem realmente saber o quanto que você ganha, mas também como que você pode desviar dessa pergunta e saber respondê-la da melhor forma possível e passar para a próxima etapa da entrevista, que é o que você quer fazer. Se você chegou agora e esse vídeo agregar algum valor na sua vida, considere deixar sua inscrição e um like. Essa é a melhor forma de eu saber que as coisas têm funcionado, que tipo de assunto que é útil para você. Então vamos lá, algumas observações aqui antes. Observação número 0 é de que o meu ponto de vista aqui é o seguinte, cara, eu quero que você passe na entrevista. Eu não tô aqui para te ensinar a discordar do entrevistador ou do método, da forma que essa empresa tá levando as entrevistas. Se você é a favor ou não do recrutador te perguntar no começo ali das entrevistas quanto que você ganha ou qual é a sua expectativa, cara, na minha opinião, não é o lugar certo de você discordar. Você não vai mudar o mundo lacrando ou mitando ali nessa empresa. Inclusive, você vai criar problema, o recrutador vai perceber que você é uma pessoa difícil de conviver e não vai te contratar provavelmente. Então eu tô falando isso daqui porque eu vejo muita gente na área de programação, principalmente, a galera quer bater de frente com o recrutador. Provavelmente vai fazer com que a pessoa seja eliminada antes da hora. E às vezes era uma pessoa ali que poderia agregar muito valor para a empresa, teria muita oportunidade ali dentro. E além disso, o recrutador ele não representa a empresa exatamente. Então você vai ter um gerente, uma pessoa mais técnica ali na sua área, que você pode se espelhar melhor. Observação número 1. Se você falar um valor baixo demais, a empresa vai provavelmente abusar disso. Então na hora de fazer uma offer para você, eles vão colocar o valor que você falou. Isso é bem visto, inclusive, pela empresa. Eu não estou aqui discutindo se é correto ou não. Mas meu ponto é que existe uma grande chance desse recrutador contar vantagem nisso. Imagina, você tem uma vaga ali de um valor X, sei lá, de 10 mil reais por mês. E aí você negocia por 3 mil reais por mês. O recrutador vai chegar lá na área e falar, ó, consegui uma pessoa aqui que se encaixa na vaga que a gente está procurando e a gente vai gastar 1/3 do que foi proposto. Então olha que notícia boa ali para a empresa. Então se você falar um valor de baixo demais, isso é ruim para você na hora de negociar. E se você falar um valor alto demais, o que acontece? Essa pergunta ela vai servir somente para te eliminar antes da hora. Vamos supor que para essa vaga seja de 5 mil. Você vai lá e fala 25. Cara, o recrutador vai falar, pô, não vou perder tempo com essa pessoa porque a gente não vai chegar no 25. De 5 para 25 é uma diferença muito grande. E a observação número 2 é que existe uma diferença muito grande entre você falar esse número na fase inicial versus na fase final. Ou seja, na fase inicial, o recrutador ainda não te conhece. Então ele somente quer saber se você cobre ali os requisitos mínimos para aquela vaga e aí vai te passar para a próxima etapa. Provavelmente você vai falar com ele, com um gerente mais técnico e tudo mais. Então tem uma diferença de você ainda não ser uma pessoa que recebeu o sim inicial dessa empresa e falar um valor que é mais alto do que eles esperam, entre isso e você falar lá na hora que você já tiver passado na entrevista e estiver negociando o salário, que aí é a hora certa de você negociar esse salário. Se você falar um salário mais alto, não vai ser um problema tão grande assim, porque imagina, a empresa gastou aquele tempo todo para te recrutar, para achar a pessoa ideal, você passou nas entrevistas, chegou na fase lá, você falou um valor, vamos supor que seja um pouco mais abaixo do que eles estão esperando pagar, não é garantido, mas pode acontecer da empresa negociar e chegar no valor ali, ou entre o que você está pedindo e que ela pode oferecer, ou no valor que você está pedindo. Meu ponto é o seguinte, quando você passa na entrevista, você tem muito mais poder de barganha. Tendo essas observações em mente, a regra de ouro aqui é, não diga um valor exato, nunca. Evite ao máximo falar um valor exato, porque pensa só, se o valor da vaga é de 3.500, você vai lá e fala 4 mil já no início das entrevistas, existe uma chance do recrutador não colocar essa conta que talvez não seja tão grande assim para a empresa essa diferença e já te elimine, porque outras pessoas talvez vão falar um valor mais baixo e aí esses recrutadores vão selecionar essas pessoas que falaram um valor mais baixo. Só que elas terão um problema pior depois na hora de negociar. O que eu tenho que fazer então? Vamos lá, são 3 passos. Se você tentar o primeiro e ele falhar, você passa para o segundo. Se ele falhar, você passa para o terceiro. E geralmente eles não falham tanto assim. Eu vou te trazer esses 3 passos para que seja imbatível, para que você tenha o que falar. Se falhar, você já tem um plano B e depois um plano C. Passo 1, o recrutador te pergunta qual que é a sua expectativa salarial e você responde, eu preciso entender mais sobre a vaga, sobre as responsabilidades, antes de te trazer um número exato. Só isso. Você não fala número nenhum e responde isso. Já existe uma chance do recrutador passar para frente e vai ver que você tem uma flexibilidade e aí provavelmente você já tem um sim da empresa nesse sentido aí de passar por essa pergunta eliminatória, enquanto outras pessoas vão falar números aí ou baixos demais ou altos demais. Mas o que você tem que fazer se o recrutador insistir, pedir realmente um número?
Ó, regra de ouro, não diga um número exato. Então você vai voltar a pergunta pro recrutador. Você tem que praticar isso. Eu sei que é um pouco de vendas aí no meio, mas você tem que tentar transformar a pergunta da pessoa numa pergunta sua e voltar ela pro recrutador. Você vai comentar o seguinte: olha, eu entendo que essa vaga já provavelmente tem uma faixa salarial já pré-aprovada. Você pode compartilhar comigo que faixa é essa? Então a pessoa vai te falar a faixa, e aí você fala um valor ali, fala que a faixa tá ok para você, e beleza, você passa para frente. Então perceba como é que você consegue inverter toda a situação e receber uma resposta do recrutador e evitar com que essa pergunta te elimine de um processo. Porque, mais uma vez, regra de ouro, não diga um número exato. Mas aí, se a pessoa continuar insistindo, não te falar uma faixa e continuar insistindo, claro que a gente não quer aqui que você crie uma inimizade ali com o recrutador, porque senão você não vai passar na vaga. Então o que eu te recomendo fazer na terceira opção, no plano C. Então o recrutador não quis te falar a faixa, pra você ter falado um valor ali no meio. Você vai fazer o seguinte, você vai falar uma faixa você mesmo, só que vai ser uma faixa super extensa. Então você fala, ó, eu tô aberto a negociar, vai depender muito, aí você volta lá para a pergunta, para o ponto inicial, o plano A. Então vai depender muito das responsabilidades, de tudo, então eu tenho que entender um pouco mais sobre a vaga, só que eu estou aberto a negociar e eu preciso entender, minha faixa seria entre, sei lá, R$3.000 e R$15.000. Então você faz uma faixa bem grande e aí a chance desse número tá ali no que o recrutador espera escutar vai ser muito mais alta. Espero que o vídeo tenha te ajudado. Esse aqui é o canal Carreira Analítica. Deixa a sua inscrição se não tiver inscrito ainda e deixa aí nos comentários. Você já passou por isso? Não sabia o que falar? Você acabou falando o valor exato ou utilizou alguma dessas técnicas aqui? Um abraço e até o próximo vídeo.